Olá a todos, espero que estejam bem. Hoje gostaria de vos propor para refletirmos sobre um tema que tem como título a razão. Vamos tentar pensar um pouco sobre a razão. É verdade que não podemos falar da razão sem a fé e eu tentei buscar alguma definição que me ajudasse neste início de reflexão e realmente, para nós tentarmos definir o que é a razão, eu encontrei esta definição. Diz assim: a razão é a capacidade de pensar de forma lógica, chegando a conclusões corretas a partir da evidência e métodos de análise. Isso nos ajuda a entender o mundo em que vivemos e a encontrar bases sólidas para aquilo com que acreditamos. Então, aqui a razão, ela busca pela lógica respostas através de evidências que se contempla, que se procuram, de maneira a poder dar respostas para nós entendermos o mundo à nossa volta. Ora, a fé, também tentando defini-la, diz assim: a fé é uma crença em alguma coisa. Fé implica uma decisão de acreditar em alguma coisa. Essa crença, agora vejam, essa crença pode ser baseada em evidência, argumentos e ensinamentos, ou simplesmente conveniência. Fé é confiar que algo é verdade. Então, existem realmente algumas diferenças entre fé e razão, mas é curioso que ambas procuram também evidências. Quer dizer que, embora exista uma fé um pouco ilógica, também existe uma fé lógica, uma fé que, de certa forma, apoia-se na razão. Então, nós poderíamos dizer que fé e razão são dois aspectos que devem andar juntos. Nós não podemos propriamente querer separá-los porque eles estão bem de mãos dadas e um não ocupa o lugar do outro. Ambos têm o seu espaço e esse espaço acaba por ajudar nós a entendermos realmente o mundo à nossa volta. Eu gostava que, ao falar da razão, gostava que nós pudéssemos perceber onde é que começou a grande batalha entre razão e fé. Porque hoje a sociedade faz uma separação. Há muitos que gostam de fazer esta separação entre fé e razão. No entanto, a primeira grande batalha que se deu entre a fé e a razão, talvez para alguns ou para muitos, pensa-se na Grécia Antiga, nos primeiros filósofos. A verdade é que houve um poeta grego chamado Hesíodo e também, mais tarde, aquele que foi considerado um dos primeiros filósofos, chamado Teles de Mileto. Esses dois homens, naquilo que escreveram, tentaram explicar a origem do universo narrando o nascimento dos deuses. Então, através da mitologia, estes homens, pelo pensamento e pela lógica, tentaram explicar a razão, a origem de todas as coisas. Por isso, quem pensa que a razão e a fé são conceitos antagónicos, enganam-se, pois a filosofia e a democracia que nasceram na Grécia tiveram como base a mitologia grega e a lógica da origem de todas as coisas. Então, é para nós tentarmos perceber realmente que foi o pensamento, a reflexão sobre a origem das coisas que se deu a origem da mitologia. Criou-se a origem dos deuses para explicar porque que as coisas que existem apareceram. Se quisermos ser honestos, a primeira batalha não foi na Grécia Antiga.
Mas a primeira batalha deu-se no Jardim do Éden, quando Eva foi estimulada pelas mentiras da serpente e começou a olhar para a sua situação a partir de uma perspectiva puramente lógica e decidiu que estava sendo enganada por Deus, que lhe estava a privar de algo que era bom. Lembrem-se que a serpente disse que se ela comesse do fruto, os seus olhos se abririam e seria como Deus. Ora, Eva pensou que Deus lhe tivesse a privar de alguma coisa boa e então utilizou simplesmente a razão. Pôs de lado a fé em tudo aquilo que Deus lhe tinha dito, pôs de lado completamente, achou que Deus estaria, de certa forma, a esconder-lhe algo de bom e somente pela razão ela tomou a decisão que tomou. E isto mostra que o ser humano, neste caso Eva e nós também, quando optamos somente pela razão nos nossos raciocínios, na nossa lógica, acabamos por entrar em conflito com Deus ou com a religião. Porque quer a fé, quer a razão devem andar de mãos juntas. Um outro marco ou uma outra batalha que aconteceu entre razão e fé, ela deu-se no século XVIII com o aparecimento ou com a chegada do Iluminismo ou a Idade das Luzes. Este conceito nasceu em França por volta de 1715 e propunha libertar a sociedade da religião. Nós sabemos que a Igreja, durante a Idade Média, tomou conta de toda a sociedade, do pensamento da sociedade, e então chegou-se a uma altura em que as pessoas estavam cansadas das fantasias que a Igreja muitas vezes apresentava e acabou por se dar esta revolução, a chegada realmente do pensamento lógico, da razão, e os filósofos dessa altura acabaram por querer dar à sociedade algo de melhor, sobretudo algo que pudesse responder de forma mais lógica ao aparecimento de todas as coisas, não é? É interessante nós percebermos que também foi nesta altura, um pouco mais tarde, que se deu a Revolução Francesa. E na Revolução Francesa, pela primeira vez no Parlamento francês, se decretou que não havia Deus. E esse dia foi um dia nacional de festa. Então a França dizia que Deus não existe. Ora, a verdade é que com essa tomada de decisão nasceu aquilo que nós conhecemos hoje como o ateísmo. E o ateísmo é de certa forma viver neste mundo sem fé, simplesmente através da lógica, através da razão. Ora, 300 anos depois de nós presenciarmos os efeitos do ateísmo, a sociedade hoje está tão cansada como estava naquela altura e que mudou para o ateísmo. Hoje as pessoas não têm as respostas, as necessidades satisfeitas por tudo aquilo que o ateísmo trouxe. Se nós estivermos atentos, o ateísmo trouxe, por exemplo, movimentos como o evolucionismo, o capitalismo, o feminismo, o homossexualismo, entre outros movimentos. E a verdade é que, olhando para a sociedade, os problemas acabaram por se avolumar e, em vez de resolver, acabou ainda por piorar a forma como as sociedades se desenvolvem. Aquilo que nós vemos hoje é o ser humano voltar novamente ao transcendental. Isto porque
não dá para estar num ponto ou no outro. Não dá para viver como vivia-se na Idade Média, em que a Igreja prendia o pensamento das pessoas, e também não dá para viver como nos foi apresentado pela Revolução Francesa, o ateísmo, não acreditar em Deus e viver só pela razão. Quer dizer que tem que haver uma harmonia entre estes dois conceitos. E só para nós entendermos melhor isto, eu gostava de dar um exemplo em que nós podemos utilizar a lógica, a razão e também depois colocar o ingrediente da fé. E esse exemplo é Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que Jesus foi a pessoa que mais influenciou a nossa sociedade. Não há nenhum ser humano que tenha nascido que tenha tido um efeito tão grande sobre a sociedade como Jesus. Reparem que Jesus afetou as artes, afetou a cultura, afetou a literatura, ou seja, acabou por influenciar toda a sociedade em muitas áreas da própria sociedade. Então, quem é este Jesus? Será que ele é a pessoa que diz ser? Ele é Deus que veio a este mundo? Ou simplesmente foi mais um homem que aqui passou? Vamos tentar perceber o que é que a lógica, o raciocínio e a razão nos podem ajudar a compreender e depois, talvez, juntar uma pitada de fé para nós entendermos realmente quem foi Jesus. Jesus não foi o que foi por causa da descendência familiar. Quando nós olhamos para Jesus, a sua mãe era uma camponesa e o seu pai era um aldeão carpinteiro. Quer dizer que Jesus não nasceu numa família rica, com muita influência na sociedade. Também Jesus não foi o que foi pelas suas posses. Além dos pais simples e pobres, Jesus, a determinada altura, diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. E quando foi sepultado, nem tinha um sepulcro próprio. Diz o texto que ele foi sepultado num túmulo que foi emprestado. Jesus também não foi o que foi pela sua educação. Não se sabe muito sobre a infância de Jesus. Sabe-se que aos 12 anos ele foi ao templo e no templo ele deu uma lição de teologia aos líderes religiosos. Mas nenhum deles conhecia Jesus. Ele não andou nas suas escolas. Então, não foi pela educação de Jesus que ele se tornou a pessoa que ele se tornou. Também não foi pelas suas viagens. Excepto na sua infância, quando teve que ir para o Egito, fugido, Jesus nunca se distanciou do seu território, Nazaré, mais de 150 km. Então não era porque era uma pessoa viajada e conhecia muitas culturas e muitos povos que Jesus foi o que ele foi. Não foi porque ministrou num país influente. Israel não era um país assim tão influente. Se me dissessem a cidade de Roma, talvez aí eu compreendesse. Mas Israel era mais um e não era assim um país tão influente quanto isso. Então Jesus não foi a pessoa que foi, ou não se tornou a pessoa que se tornou, por causa do país que nasceu. Também não foi porque tinha amigos influentes. Reparem que a Bíblia diz-nos que os amigos de Jesus eram cobradores de impostos, eram pescadores e algumas prostitutas, não é? Pessoas rejeitadas da sociedade, eram os amigos de Jesus. As pessoas influentes não eram propriamente amigas de Jesus. Não foi também porque as pessoas gostavam dele. Os líderes religiosos, os príncipes da sociedade, acabaram por tentar apedrejá-lo algumas vezes e finalmente crucificaram-no. Então, não foi porque ele tivesse pessoas que gostassem dele que Jesus foi o que foi. Não foi também porque teve uma vida longa e bem-sucedida. Reparem, Jesus começou o seu ministério aos 30 anos e aos 33 foi morto numa cruz. Então, nós poderíamos dizer, mesmo para a época de Jesus, Jesus morreu ainda jovem, ainda muito cedo. Então não foi porque ele teve uma vida longa, cheia de realizações, que Jesus foi o que é hoje.
também não foi porque teve um longo e extenso ministério. O ministério de Cristo foram 3 anos e meio. Nem dá para fazer um curso universitário. E nesses 3 anos e meio nós sabemos como é que eles culminaram, com uma morte numa cruz. Então também não foi porque teve um longo e extenso ministério. Também não foi porque estabeleceu muitas organizações para perpetuar a sua memória. A única organização que Jesus organizou foi a Igreja Cristã. E esta só começou a funcionar quando Jesus já não estava cá, quando ele subiu para os céus. Perante tudo isto, perante todas estas reflexões lógicas, podemos perguntar como atribuir a posição única de Jesus Cristo. Como é que ele conseguiu tudo isto que ele conseguiu? Ser a pessoa que ele é hoje na sociedade. Fazendo este exercício de lógica e agora juntando uma pitada de fé, nós podemos entender um pouco melhor. Aquilo que explica a singularidade de Jesus não pode ser outra coisa senão reconhecer que Jesus foi mais do que um ser humano. Jesus foi realmente quem ele diz que foi, que é o Filho de Deus que veio a este mundo para salvar a humanidade. Então, nós temos a lógica por um lado e depois, acrescentando a fé, nós podemos então responder a muitas questões existenciais que nós, seres humanos, precisamos que sejam respondidas enquanto vivemos aqui. Quando nós utilizamos a lógica da razão e a fé, nós realmente podemos sair com uma força muito maior. 1 de Pedro 3,15 diz assim: estais sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então a palavra de Deus diz para nós estarmos preparados para quê? Para responder à razão da nossa esperança. Então a nossa esperança não é baseada no nada. A nossa esperança é baseada em evidências. E o crente realmente vive essas evidências na sua vida, por isso ele crê, por isso ele acredita, não é? Nós também vemos o apóstolo Paulo na carta aos Romanos a incitar a nós vivermos uma vida de fé racional. O que é isto de fé racional? Vejam o que ele diz. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Vejam que Paulo, neste texto, ele diz que o nosso culto deve ser racional. Ou seja, o nosso culto deve ser pensado, deve ser lógico, deve ser equilibrado. E nisto também cabe a dúvida. Sabem que a dúvida faz parte do pensamento racional. E ela tem o seu espaço. Deixem-me-vos dar um exemplo. Por exemplo, imaginem que eu vou a uma igreja. E quando eu entro nessa igreja, o sermão do pastor é sobre dinheiro. Vejo a seguir a expulsar demónios e a falar em línguas. Isto semana após semana. Eu chego à conclusão, pela minha frequência àquela igreja, que provavelmente esta igreja não fala aquilo que eu gostaria que ela falasse. Ela não propõe aquilo que a palavra de Deus propõe como o Evangelho. E então eu duvido, não é? Eu não quero ser enganado e por isso existe a dúvida. Mas quando eu chego a uma igreja em que eu encontro lá aquilo que a palavra de Deus me ensina, então a dúvida desaparece e começa a crescer a fé. Então é verdade que a dúvida e a fé não podem andar juntas, mas numa primeira instância a dúvida é precisa para nós termos um pensamento lógico e, finalmente, deitar a dúvida para o lado e crescer na fé
porque estamos firmados naquilo que a razão e a fé juntas puderam trazer. Quando Paulo diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, há aqui um apelo a nós renovarmos a nossa mente, a não fixarmos somente nas crenças por crer. Não, nós temos que pôr em questão as nossas crenças, perguntar-nos, questionar-nos sobre aquilo que acreditamos, sobre aquilo que a Bíblia nos apresenta. Devemos renovar a nossa mente a cada dia para que realmente entendamos o que é que o Senhor deseja de nós. Reparem, ainda na última exposição que vos fiz, falei deste texto em 1 João 5,19. O mundo inteiro está sob o poder do maligno. Este tem sido o problema relativamente à questão da razão em oposição à fé. É porque o mundo está direcionado para o pensamento racional sem Deus. Reparem o que é dito por Paulo em 2 Coríntios 4,4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Diz-nos aqui Paulo que Satanás cega o entendimento para que as pessoas não encontrem a luz. Então, nós temos que ter cuidado quando nós optamos por seguir o pensamento somente lógico, seguir somente a razão. A razão é importante, o pensamento lógico é importante, mas ter fé também é muito importante. Digo mais uma vez, fé e razão devem andar de mãos dadas, porque elas nunca vão se atrapalhar uma à outra. Gostava de terminar com uma palavra para os céticos, ou seja, para os incrédulos. É dizer aos incrédulos que a razão não salva. Mas também queria deixar uma palavra para os crentes, para aqueles que têm fé, e dizer que a fé não pode ser cega. Então, razão e fé, uma precisa da outra, para que realmente nós possamos entender o mundo à nossa volta e, sobretudo, para que possamos entender o que a palavra de Deus nos quer transmitir. Espero que tenham gostado. Encontramos-nos na próxima exposição.